Se você não quiser, não sabe o que vai perder. Eu disse, dê a sua vida inteiramente a Jesus. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não quiser, não sabe o que vai perder. Eu disse, dê a sua vida inteiramente a Jesus. A sua vida inteiramente a Jesus. Canto 57. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra pra te te adorar. adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Agora vamos ao canto 60. Vamos dizer que domínio e poder pertence a quem? Domínio e poder Pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, os pés aqui na terra, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Tá bom? Continua. Pode. Não é nada, é doido. Vamos lá. Tá bom. Vamos deixar um pouquinho para depois, né? Gálatas
tarde, irmãos. Boa tarde, irmão. Abre de novo. Graça Vai. e a paz de Deus, Cristo Jesus, esteja com cada um de vocês. Amém. Tem alguém nesse lugar aqui que ainda não me conhece? O nome? Não. Meu nome é Osíris. Me converti no centro, lá em Fortaleza. Atualmente estou aqui em Paracuru. Eu sou daqui, Paracuru. Tem 31 anos que eu sou cristão. Em 94. E atualmente nós começamos um trabalho lá em Paracuru. Mandar também já, né? Mas também apoiamos os outros aqui para a paz. E é muito bom a gente estar nessa caminhada. E nesse momento nós estamos aqui estimulando os aos outros. Serve esse momento como esse. Nós vamos meditar lá no livro de Gálatas. Vamos lá para o livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 4. Todo mundo achou o livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Vamos ler. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E assim, que já não sois mais servo, mas filho. E se és filho, és herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Eu vou falar da melhor parte. Vou falar da herança. Da herança que Deus tem para nós, para os seus filhos. Paulo diz que agora, nos últimos tempos, agora na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E sermos inteiros. Ou seja, Deus, Ele tem uma herança para seus filhos. O que nós entendemos por herança? Herança é aquilo que os pais deixam para seus filhos, né? Isso é herança. A herança terrena tem pais, né, que não deixa para os filhos, deixa até para estranhos, né? Mas Deus, a herança de Deus, que Deus tem para nós, certo? Todos nós que somos filhos iremos receber.
E essa herança é uma herança, não é uma herança terrena, é uma herança eterna, uma herança celestial. Vamos abrir lá em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, Pedro aqui diz que há uma herança incorruptível e incontaminável, que não pode murchar, guardada aonde? Nos céus para vós, para os filhos de Deus. Quem são os filhos que ele se refere aqui? O versículo 3 diz que aqueles que Deus gerou de novo. Diz aqui no versículo 3, diz que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Ou seja, nós fomos gerados na carne, né? Mas nós fomos gerados em Cristo para uma viva esperança, para podermos ser participantes dessa herança que Deus tem guardado nos céus para nós. Que bom, né? Que bom que nós temos um Deus tão bom e que quer nos dar uma tão grande herança. Jesus, ele veio para nos estimular, para morrer por nós, proporcionar nós a buscar essa herança. No Evangelho de Mateus, a partir do versículo 19, o que Jesus diz? Não ajuntes tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, Jesus, ele como o Filho de Deus, que foi gerado de mulher, sob a lei, mas Jesus tinha o quê? Uma mente de buscar o quê? Os tesouros do céu. Buscar a herança que Deus tem nos céus para nós. E Jesus, ele advertiu aqui que o tesouro aqui da terra, aquilo que nós juntamos ou queremos juntar aqui na terra, é passageiro. Como Jesus diz, a traça consome, a ferrugem e os ladrões roubam. Mas o tesouro
a herança lá do céu. É uma herança, como Pedro falou, é incorruptível, é incontaminável. É uma herança insondável. É uma herança eterna. Então, Deus nos quer nos proporcionar como seus filhos essa herança. Jesus, no versículo 19, Jesus fala algo interessante, né? Ou no versículo 21, ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Ou seja, que nós devemos fazer nossos investimentos aonde há o nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro está no céu, se nós almejamos esse tesouro do céu, nós devemos pôr o nosso coração nas coisas do céu, naquilo que Deus está nos advertindo. Nós sabemos bem a história do jovem rico. O jovem rico, ele queria o tesouro do céu, ele queria a herança do céu. Tanto que ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que farei para herdar a vida? Mas havia um problema com o jovem rico. Ele tinha, o tesouro dele estava aqui na terra, ele era muito rico. Ou seja, o seu coração estava no tesouro aqui na terra. E ali Jesus falou para ele a verdade. Ele disse: olha, precisa vender tudo que tu tem. Você precisa tirar o teu coração do tesouro terreno para que tu possa ter tesouro celestial. Então aquele homem disse que baixou a cabeça. Então, Deus, na sua palavra, ele está chamando nós, os filhos, aqueles que ele gerou, de novo, para buscar essa herança, para lutar por essa herança. Paulo, na mesma linha de pensamento, lá em Colossenses, na carta aos Colossenses, vamos lá para a carta aos Colossenses, capítulo 3, carta aos Colossenses, capítulo 3, Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, aqui Paulo chamando a atenção dos que um dia foram nascidos de novo. Aqueles que Deus gerou em Cristo para que eles pudessem buscar, investir naquilo que é do alto, naquilo que está nos céus. Ele diz: porque vocês ressuscitaram com Cristo, então busque hoje, vocês ressuscitaram em Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, vocês precisam buscar as coisas lá de cima. Vocês precisam batalhar, lutar pela herança que vocês têm lá no céu. A herança onde Cristo está. Onde Cristo está. Nós, pela fé, entendemos que Cristo está no céu. Ou seja, Cristo é o primogênito, é o primeiro herdeiro dessa herança.
precisamos lutar por essa herança como filhos. Paulo, em um certo ponto na Bíblia, ele diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, a herança que Deus tem para nós é algo que está além da nossa imaginação humana. Ou seja, nós nunca vimos, na nossa imaginação humana nem sequer tem, mas nós entendemos que existe. Então, é algo que nós não vemos, mas nós devemos o quê? Buscar, nós devemos lutar porque existe. Então, isso é a nossa fé. A nossa fé desenvolvida em uma coisa que não existe, né? Mas que, que existe, mas que nós não vemos. Lá em Apocalipse, existe uma descrição da cidade, né? Em Apocalipse, capítulo 21, vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Versículo 17. Não é versículo 17. Mas lá, irmão, diz o seguinte, né? Que as ruas de ouro e cristal, né? Os muros de ouro, uma coisa, tudo, né? Deslumbrante. E aquela situação ali, certo? É apenas uma figuração do que é a herança. Agora imagine uma rua toda de ouro. Imagine aí o quanto o valor expressivo do que é uma rua de ouro, né? Essa passagem de Apocalipse mostra o quanto o valor que é essa herança. Ou seja, aquilo que a nossa mente pode entender. Que essa herança é algo de muito valor. De um valor bastante expressivo. Um valor que nós devemos, sim, desejar e possuir. Quando nós vemos uma mansão muito deslumbrante, o que é que a gente olha? Quem é dono daquilo ali é um homem que tem muito dinheiro, né? É algo, né? Aí ele tem todo aquele luxo, ele tem tudo aquilo. Então, nós devemos pensar assim, que no céu, a nossa herança é algo muito melhor do que aquilo que esses homens que têm muito dinheiro, que têm todos esses confortos terrenos, têm. Então, a palavra de Deus está chamando a atenção que nós devemos almejar, como Paulo diz, pensar, buscar essa herança que há lá em cima, nos céus. E essa herança
para aqueles que se revestiram de Cristo. Em Gálatas, capítulo... Vamos lá em Gálatas, capítulo 3. Vou voltar para o livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. 26, 27. Diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Meditando nesse versículo, eu me lembrei de um hino que a gente cantava quando eu era participar do catecismo. Um hino que dizia mais ou menos assim: pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, 10, 20, 30 quilômetros. sentir o que Jesus sentia. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, se revestir de Cristo é exatamente isso. Se revestir de Cristo é exatamente pensar o que Cristo pensou. Andar como Jesus andou. Fazer o que Jesus fazia. Porque Jesus, ele estava aqui na terra, mas ele estava aqui na terra, mas ele não almejava nada aqui na terra. Ele almejava o quê? O céu. Ele almejava fazer a vontade do Pai. Então, é isso que nós somos revestidos de Cristo. Para o quê? Para pensar como Cristo pensou. Agir como Cristo agiu. Para que nós realmente possamos ser filhos como Cristo. E herdeiro como Cristo Jesus. Vou fechar. Vou fechar falando vamos dizer, do recebimento, né? De tomada da posse da herança. A Bíblia diz que um dia nós vamos receber essa herança. Nós vamos ser chamados para tomar posse dessa herança como filhos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 34. Diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes benditos de meu Pai, possuí com herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui está falando do dia em que os filhos de Deus, aqueles que foram gerados de novo em Cristo Jesus, aqueles que foram revestidos de Cristo, se tornaram filhos de Deus, serão chamados para possuir a herança. A herança que está preparada desde o princípio. Então, naquele dia, Jesus não vai olhar para as pessoas que estão ali diante dele e vai escolher: aquilo ali é mais bonito, aquilo ali é mais interessante. Não, Jesus vai ver, de fato, aqueles que foram gerados de novo. Aqueles que foram revestidos dele. Aqueles que lutaram por essa herança. Aqueles que não
vai chegar aquele dia que Jesus vai dizer, você sim vai possuir a herança que está preparada desde o princípio. Amém. E, irmãos, encorajo a mim e a todos nós que estamos aqui. Possamos lutar, possamos perseverar, para que naquele dia nós possamos estar como filhos de Deus, sendo chamados à direita de Cristo para possuir essa herança. Amém. Amém? O irmão pode. Irmão, Irmão, gostaria que puxasse o louvor que você puxou no Pica-Pau, o povo de Deus. É só passar aí. Especial aí, Acho que é o 198. 198. Eu acho que é. O povo de Deus. Esse é o 198, esse é o 200 e pouco. 198. É o povo de Deus. Hoje em dia, mas só que esse louvor eu não conheço, não. É a cara do Cláudio, o povo de Deus. Bora, Cláudio. Vai na sua Te manifesta. 198. Aí, irmão, povo de Deus aí. Como é que é? Olha aquele outro, como é o nome? É, Aquele sempre canta quando eu faço de Pica-Pau. Irmão, sempre aí. 198. Como é o Ah, não é ele não, viu? 198, o povo de Deus. Povo de Deus, no deserto andava, Fica de pé. na sua frente alguém caminhava. Povo de Deus, era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me resta e mais nada. O povo de Deus também vacilava. Às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, chorando, orava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, cantando, deu graças, provou seu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada.
dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Meu Deus. Nós somos católicos, católicos universal. Ô, glória a Deus. Aquele 10 minutinhos, a mulher fica aqui, né? Cada um para. Mas eu tava meio desconfiado do carro. Aquele da frente tentando a boca tá assim. Isso aí é bem não disse que é do Rio pra cá, não vai, mudão. Senhor da glória. Aonde a tristeza que é, amor? A divisão do mesmo grupo, como é que é? Não, a mulher. Agora é a mulher, né? Agora é os homens. A mulher fica aqui mesmo, não, não vai pra ali. Fica na sombra ali, ó. Agora a mulher vai pro sol, vai pra sombra. Mas olha. Olha a mulher que tá lá. Ai, meu Deus. Depois você fica, eu vou te Ei, irmão. mostrar. A mulher vai pro sol e os homens vão pra sombra. Não queremos mulher preta. É isso não, aquele joelho lá. Olha botar os homens de joelho. O negócio é que eles estão pegando os anjos do louvor, que o povo de Deus não está no deserto. Aí eles não vão pelo sol. Foi, quem inventou o louvor que o então os homens mal. Sabe? Nesse deserto, eu O povo de Deus, o sol reunido. Cantava e chorava. Mas tem que estar de joelho. E o que é que o pai está fazendo aqui? Os homens lá. Passa. Aí você manda para ela, tá expulsando até o povo. Já só metade do. Mas é mulher, querido. Tem expulsão. Depois de velho, não quer mais nem ser homem, né? Deixa o povo. realmente. Não, tem que ir. Tem Voltar regra não. Aqui até o povo de Jesus. Pode ficar nem homem aqui na frente e falar de você.